Oi. Olá, professor, tudo bem? Boa noite. Tá me Primeiro que ouvindo bem? encontro bom. Que bom encontro, é um encontro muito bom mesmo. E olha, eu preciso te falar que assim, quando eu vi os teus posts, eu fiquei muito feliz. É assim, eu fiquei feliz, eu fiquei emocionado mesmo, entende? Porque eu acho que na nossa vida a gente precisa se despertar para algumas coisas que são tão importantes para a nossa formação, porque isso depois é levado também para a formação de tantas outras pessoas, né? Então eu fiquei muito feliz e emocionado com o que você tem lido, com as discussões que você tem proposto, o modo como você tem exposto o seu pensamento publicamente, porque isso é empoderamento. É E verdade. obrigado, Claudicélia. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que vão acompanhar a nossa live. Eu quero, em primeiro lugar, dar boa noite para todo mundo. Meu nome é Claudicélia. Eu sou formada em pedagogia, recém-formada em pedagogia. Me formei com muita luta e tenho muito orgulho dessa luta. E hoje eu faço pós-graduação em pedagogia empresarial. E nesse período de pandemia, foi um período que eu acabei usando para me reconhecer, né? O meu processo mesmo de me entender enquanto mulher preta, ele, lógico, vem ao longo da vida, mas assim, para tomar realmente consciência, né, do que realmente é ser mulher preta, foi dentro da faculdade, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que começou muito também dentro de uma das suas aulas, né? Eu me emocionei muito com o vídeo que você trouxe, aquilo me trouxe recordações, lembranças, e nesse momento eu fui tomando consciência. E aí, nesse período de pandemia, muita coisa para pensar, poucas coisas para fazer. Você está dentro de casa, confinado, não tem o que fazer, né? No sentido de o que eu vou fazer com esse tempo, né? E eu comecei a ouvir as lives e entrar no Instagram, e aí eu comecei a ouvir gente que falava muito de tudo aquilo, de muitas coisas que eu tinha passado, de muitas dores, e eu comecei a me reconhecer. E aí eu fui atrás de referências bibliográficas, livros, e eu comecei a me reconhecer nessas leituras, nessas falas. É, e uma fala, até que a Beyoncé postou esses dias uma música, né, falando de voltar ao sul, né? E realmente eu fiz esse retorno. E para mim tem sido, foi muito doloroso no começo, não vou mentir, porque quando a gente nasce num país que tem uma falácia de uma democracia racial e a gente percebe que é uma falácia e que a gente viveu durante, eu tenho 41 anos, prestes a fazer 42, e que eu vivi isso 40 anos da minha vida. Que eu ouvi muitas falas racistas e às vezes dei risada, contribuí para aquilo, então foi um processo até doloroso em alguns momentos. Mas foi gratificante, eu confesso que foi um processo de renascimento. E o empoderamento, hoje, eu pensando sobre isso, passei o dia pensando sobre tudo isso, e entendi, e mais uma vez entendi o que é o real empoderamento. Né? Não é só olhar para o espelho e se gostar, colocar um turbante, colocar cor, mas entender o que realmente tudo isso significa. Porque as pessoas ainda olham assustadas, né? Elas não estão acostumadas com esse empoderamento do povo preto. Então, quando ele olha uma mulher preta, qualquer pessoa que não está acostumado a isso e olha para uma mulher preta se sente empoderada, né? E ela caminha, né? Ela tem esse caminhar de empoderamento. As pessoas às vezes se assustam. E a gente precisa saber de onde vem tudo isso, para justamente não deixar com que o racismo apague esse empoderamento, né? Quando a gente sabe de onde a gente veio, é muito mais fácil saber para onde eu vou,
né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive nesse processo, e eu falo que eu tive grandes professores, né, na universidade, você foi um deles, que me trouxe foram plantando sementes, né? E toda semente ela tem um tempo de germinar e para florescer. Eu acho que eu estou vivendo esse grande essa grande florescimento. Eu acho que esse é o momento. Eu estou sentindo isso dentro de mim, isso me deixa muito feliz. Eu também fico, e eu gostei muito dessa sua fala inicial. Eu vou te confessar uma coisa, Claudicélia. Eu sempre dediquei a minha vida como professor. Eu fico um pouco emocionado, porque isso é muito sincero que eu vou falar para você. Em políticas e práticas de inclusão. Uma vez trabalhando na escola pública, me incomodou muito quando um menino de 16 anos ouvia dos colegas o apelido de neguinho. Ô neguinho, ô neguinho. E aquilo ia me incomodando porque ele não se incomodava. E chegou um momento que eu chamei. Eu falei assim, vem cá. Você tem um nome. Não permita que as pessoas façam. Não, professor, mas todo mundo aqui não. Você tem um nome. Se imponha. Se você quiser, eu toco nesse assunto na sala de aula. Isso não pode acontecer. Aquele menino, ele sentou na minha frente, a gente começou a conversar sobre tantas coisas, né? Que ele começou a entender um processo que foi libertador. Por outro lado, foi dolorido. Ouvi isso do professor também. Não permita que façam isso com você. Mas, às vezes, Claudicélia, eu não sei se é possível a gente também empoderar alguém, a pessoa tomar consciência de si, da sua história, de todo esse processo racista que existe no Brasil, mas que as pessoas não se dão conta. É racismo recreativo, é racismo religioso, né? É racismo educacional, que eu não sei como provocar a pessoa para essa descoberta sem provocar um pouco de dor. Entende? Mas para o professor isso também é doloroso, porque saber que o outro vai ter uma tomada de poder da sua própria vida, da sua identidade, da sua cultura, e se despertar para a sociedade com uma voz de luta, a partir da dor também é doloroso. E o que me incomodava muito na universidade era muitas vezes tocar nesse assunto em políticas e práticas de inclusão, em literatura infantil, e olhar para uma sala e ao mesmo tempo ver o racismo presente, porque não havia alunos negros. É verdade. Então eu falava de uma cultura afro-brasileira, de uma cultura de países africanos, da cultura angolana, moçambiquenha, nigeriana, argeliana, né? Mas muitas vezes eu não tinha alunos negros na sala de aula. E como é que aquelas pessoas que não viveram essas questões entendiam isso? E quando havia, era um despertar mesmo. A intenção era isso, sabe? Era provocar para despertar. Por isso eu fiquei emocionado com as suas postagens, porque eu acho que esse é o caminho. Né? Que mais pessoas pretas cheguem à universidade, que na escola se imponham, que cobrem que a história de África esteja presente nos livros didáticos, na literatura, que a religiosidade seja respeitada tanto quanto o cristianismo católico e protestante é. Exatamente. Isso é muito importante. O que acontece é que isso precisa começar nas escolas. Né? Porque a gente sabe e a gente vê que na educação infantil, na educação no ensino fundamental, a gente vê professoras, até um número maior até de professoras negras de uma fase anterior, mas as pessoas que estão se formando hoje precisam. Eu fui despertada para a minha negritude, né, para ser uma mulher preta, por pessoas brancas, né? E lógico, hoje toda a minha busca eu ouço muito e tenho ouvido pessoas pretas que têm as mesmas vivências e as mesmas dores, mas o meu despertar não veio disso. E por um lado eu fico muito feliz, porque são pessoas brancas que a gente sabe que são aliadas e que têm esse entendimento e esse olhar.
Mas é o que você falou. As pessoas que estão ali vai ouvir aquela aula e tudo bem. Não vai causar o incômodo, né? E precisa. Todo despertar, e principalmente o despertar para um olhar do racismo, ele causa dor, principalmente para nós, pessoas pretas. Eu não consegui despertar sem chorar, sem lembrar de brincadeiras racistas, de coisas que falavam para mim e eu dava um sorriso e deixa para lá, e pessoas que eu considerei amigos a vida inteira. Eu costumo dizer que eu estou vivendo o aquilombamento neste momento, com os livros, com esse autoconhecimento, porque é isso, é voltar e olhar para aquilo que eu nunca tinha visto, porque estava tudo bem, porque no Brasil está tudo bem você chamar o amigo de neguinho, é um modo carinhoso de falar. Aqui no Brasil, as pessoas acham que racismo é só você xingar alguém que você não conhece ou fazer uma... E não é, vai muito além. O racismo recreativo é o que é mais permissível e as pessoas dizem que isso não é um racismo. Isso é brincadeira. E que brincadeira é essa? Né? Que agride a sua família, que agride o seu cabelo, que agride você como ser humano, agride a sua subjetividade, faz você se odiar a sua ancestralidade. Algo que me tocou muito nesse meu aquilombamento foi a questão religiosa. Eu fui ensinada a minha vida inteira a ter medo de uma ancestralidade que quando eu passei a olhar realmente para dentro de mim, eu vi o quanto a minha vida ela é permeada e os meus fazeres são permeados por fazeres ancestrais africanos, inclusive da religião de matriz africana. Né? Essa coisa de mãe, de acolhimento, isso veio em mim. Ninguém me ensinou. E isso eu aprendi, eu trouxe dos meus ancestrais. E eu fui ensinada a vida inteira por uma religião eurocêntrica a odiar, a ter medo, a temer, no mínimo, né, a temer uma religião de matriz africana, quando não a odiar. Isso é muito sério. Eu não sei se você se recorda. Desde o começo. Pode falar. Eu não sei se você se recorda, mas todas as vezes que eu ia aplicar prova, eu dizia para os alunos: se você é católico, que Maria derrame seu manto; se você é cristão, que Jesus esteja com você; se você é do candomblé, que os orixás estejam com você; se você é da Umbanda, que as entidades que acolham. E quando eu falava isso, tinha gente que falava na sala: credo, professor. Eu acho que não é a ausência de religião que a escola e a universidade precisa. A escola e a universidade precisam reconhecer a diversidade da dimensão do sagrado. Que todas as pessoas se sintam acolhidas por essa dimensão do sagrado e por aquilo que elas acreditam em qualquer espaço, principalmente no educacional. Não é só Jesus que salva. Exu também salva. Olorum também salva. Sim. Salva a gente de um sistema opressor, salva a gente de um capitalismo odioso, salva a gente, né, de pensamentos que não nos direcionam para a felicidade. Quando as pessoas entenderem isso, talvez a gente consiga se desvencilhar um pouco do racismo religioso. Né, que acredita piamente que somente o Deus cristão é capaz de salvar. E não é isso. Eu tenho lido a coleção da Djamila, e quem está me acompanhando no Instagram tem visto, e é muito engraçado como causa incômodo. Eu não sou ligada em likes, não tenho essa fissura por quantas pessoas curtiram, quantas pessoas viram, mas eu percebo que quando eu posto alguma coisa sobre os livros que eu estou lendo, e dependendo do texto que eu coloco, poucas pessoas curtem o texto. Curtem a foto, porque às vezes eu coloco uma frase ou um texto ácido mesmo, para causar esse incômodo. E eu percebo que algumas pessoas preferem nem fazer nenhum tipo de comentário ou curtir, e tá tudo bem. As pessoas não precisam acompanhar ou entrar numa discussão, e está tudo bem.
mas eu tenho lido o livro que eu estou lendo é esse, o último, o que eu estou lendo ainda, mas eu estou com uma lista enorme. E assim, hoje eu estava lendo chorando. Então, são os atravessamentos que eu me reconheço na leitura, eu me reconheço em coisas que eu aprendi e que eu falei, gente, eu aprendi isso a vida inteira. E eu tô vendo o quanto a gente pode ter outros caminhos. Eu sempre fui uma pessoa muito a favor do respeito. E então eu sempre respeitei a religião, a crença do outro, independente daquilo que eu acredito, acreditei, eu sempre respeitei. Mas hoje eu percebo que esse respeito intrínseco que já morava em mim, ele vinha daquilo que eu aprendi com a minha ancestralidade. Isso que a minha ancestralidade me deu, eu nasci com ela, e isso me deixa muito feliz e muito orgulhosa. E aí eu li, antes de ler esse livro, eu li o da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu sou horrível para fazer a leitura, mas esse aqui. E ele é super pequenininho, curtinho. Eu li em 3 dias, ou menos até. E ele fala o perigo de uma história única. E é verdade. Né? O Brasil tem isso. O Brasil conta na escola uma história única. E adora falar que nós somos um país diverso, que nós temos inúmeras raças e tudo mais, mas conta-se somente uma história. E isso é muito difícil, porque o nosso povo é 56% negro. É uma maioria de povo negro. E a maioria do povo negro não conhece a sua história. Ela tem que dar conta, se ela quiser se entender como pessoa negra, ela vai ter que pular os muros da escola para conhecer. Porque na escola ela não conhece. Porque a escola algumas escolas fazem questão de fazer um breve relato de alguma coisa. Olha, as pessoas no Brasil, eu estudei o povo negro como escravo. Uhum. Eu tive a coragem e a audácia. E falo audácia, mas era uma falta de conhecimento de fazer uma pergunta na universidade. E olha que sério isso. Falei, professor, para um professor de história, e eu falei, por que o povo negro foi escravizado e o povo índio não? Eu perguntei isso na faculdade. Eu não tive essa oportunidade na escola, porque eu sempre aprendi que eu conheci a história do povo negro no Brasil a partir da escravidão. E eu vim entender que não é isso. Né? É um povo que produz filosofia, é um povo que produz cultura, a cultura uma das mais lindas, uma cultura extremamente diversa. África não é um país, África é um continente com mais de 2.000 línguas. É um país extremamente rico. E eu só conheci, até os meus 40 anos, a pobreza da África. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nos negaram a nossa história. E eu acho que todo aquele que se envolve com a pedagogia e que, independente de ser negro ou ser branco, e se quer realmente contar a verdadeira história de um povo, ele precisa mostrar para essas crianças que a história de África não começa com a história do Brasil. Porque é isso que eu aprendi. Que a história do negro começa no Brasil, com o Brasil. E não é isso. Eu acho esse é o grande compromisso dos pedagogos. E tem que ser, né, entrar na sala de aula independente da cor dos seus alunos. Mostrar para os alunos negros que eles têm uma história que tem muito mais tempo do que a história do Brasil e que começa em África e não com um povo escravizado, e contar para aquele povo, para as pessoas brancas, para os seus alunos brancos, que esses alunos e que essas pessoas pretas, elas não são subalternas, elas
Elas são pessoas e que elas têm uma história e que elas têm uma cultura e que devem ser respeitadas como tal. E aí, dentro de suas diversidades. Aí a gente vai realmente poder falar de diversidade. Porque contar uma história só e falar de diversidade tá, não bate, não dá certo, a conta não fecha. Como que eu falar, o Brasil é um país diverso e eu só conto a história da Europa nos livros? Né? E eu só falo dos negros escravizados. Não é assim que funciona. Né? Enquanto a gente não mudar essa postura, as coisas não mudam. Né? Enquanto a escola não mudar isso, e eu acho que aí realmente o compromisso dos professores, porque a lei e o nosso governo não está nem um pouco disposto a fazer isso, a gente, quando fecha a porta da sala de aula, eu vi muito isso de um professor, e você falava isso, quando a gente fecha a porta da sala de aula, a aula é nossa. Né? Então, o compromisso é nosso, né? de trazer para aqueles alunos o melhor que a gente pode. Então, eu penso que esse é o grande desafio daqui para frente, né? Mas você sabe que isso tem um preço, né? Porque toda aula que provoca criticidade, muitas vezes ela não é reconhecida no momento, ela é reconhecida posterior. Porque assim, enquanto você passa uma informação, o caderno é carregado de informação, e você sabe que me incomoda muito quando o aluno começa a copiar. Eu nunca gostei de uma universidade onde o aluno copia. Universidade não é espaço para cópia, a universidade é espaço para construção do pensamento. Só que essa construção surge a partir do momento que eu me enriqueço teoricamente e transformo essa teoria. E é muito difícil você fazer um planejamento, mesmo que seja na escola pública ou na escola, né, particular ou numa universidade, porque muitas vezes você propõe, por exemplo, a leitura de Djamila Ribeiro, mas nenhum dos seus pares leu. E aí, as leituras ficam sempre eurocentradas. Né? Michel Foucault, aí a gente pode pensar no Paulo Freire, mas Paulo Freire primeiro foi reconhecido na Alemanha, para depois o Brasil reconhecê-lo. E aí você pensa, né, em tantas outras possibilidades que não são discutidas em sala de aula, levadas à reflexão, porque existe planejamento, você faz parte de uma equipe. Isso provoca algo que se chama epistemicídio. Epistemicídio da voz do povo preto, epistemicídio da voz do povo indígena, né? E uma forte corrente de aculturação europeia no nosso pensamento. É muito difícil pensar fora dessa questão. A gente tem que fazer um esforço muito grande para trazer, o que eu digo assim, um esforço no sentido de provocar o outro para essas outras leituras. Por isso que eu fiquei feliz. Aliás, eu preciso te falar uma coisa. O professor Sidney Nogueira já está agendado, dia 15 do 8 às 18 horas, a live será com ele e a gente vai falar exatamente sobre essas questões. Que felicidade. Mande o meu abraço para ele, porque ele é uma figura em que toda vez que eu ouço falar, eu me emociono. Ele tem uma clareza, né, na fala e uma verdade que ele traz. Foi uma das... Quando eu comecei a ouvir, eu fui buscar ouvir essa questão da religiosidade de matriz africana, eu me deparei com ele e amei todas as suas falas, porque é uma fala forte, objetiva, e que fala o que é a base das comunidades tradicionais de terreiro, que é a comunidade, é o verdadeiro sentido do que é a palavra comunidade. Eu nunca achei que fosse me identificar tanto com as religiões de matriz africana. E é o que eu falo, é o perigo de uma história única. Eu não conhecia. E é lindo, é lindo. A comunidade, o cuidado com o outro, essa doação. Então, isso realmente me deixou muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo que a conversa vai ser com o professor Sidney, porque ele é uma sumidade no assunto. É uma aula completa dele mesmo. Ele é uma maravilha.
Eu concordo plenamente. Eu acho que também vai ser um outro encontro emocionante, assim como esse encontro com você. Você sabe que eu passei por um momento muito difícil quando eu trabalhei numa universidade confessional aqui em São Paulo como professor convidado. Porque eu gosto de tatuagem. Eu tenho um São Francisco tatuado, fragmento da oração de São Francisco, e eu tenho um fragmento de uma oração em Nagô, que é Ibiti Emini Xangô Uonimi. Por onde eu for, Xangô segue comigo. E tenho o símbolo de Xangô tatuado no braço. E também o sagrado masculino da Wicca. E imagina como isso foi recebido por essa instituição, né? Quando eles detectaram a tatuagem, simplesmente não me convidaram mais para fazer nenhuma aula no espaço dessa instituição. Mas eu acho que a gente tem que fazer escolhas nessa vida. E se aquele não é um espaço que me acolhe, eu também não preciso daquele espaço para que eu possa levar minha voz. Tem tantos outros, a live é um espaço democrático para a gente poder falar sobre essas coisas. Então é aquele momento de dizer adeus. Adeus de verdade. Né? A gente precisa se impor em alguns momentos e declarar aquilo que a gente acredita, declarar aquilo que a gente espera e compactuar com a verdade. A verdade é sempre a luta. Né? Na dúvida, fique do lado dos oprimidos, fique do lado dos pobres. Verdade. Você falou do professor Sidney Nogueira, e tem uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele fala assim: eu cultuo os orixás porque o Deus branco não me salvou, não deu certo em minha vida. Eu fiquei pensando muito nessa frase dele, e aí eu pensei, não deu certo, porque esse Deus branco, na verdade, ele nunca existiu. Ele foi um Deus embranquecido. Se você pensar na imagem de Jesus, ele nunca foi loiro de olho verde. Então existe todo um mito em cima desse homem, né? Um aculturamento europeu para que ele fosse trazido para todo o Ocidente. Claro que não vai dar certo. O que é fake não dura muito tempo. Né? E aí eu não estou falando do homem, Jesus. Eu falo dessa imagem que chega às pessoas, que não é a imagem verdadeira dele. Construída, né? Da imagem construída, da imagem comercial, podemos dizer assim, porque foi, né? É o falso simbólico. Exatamente. Você falou em um post seu sobre o turbante, que eu achei assim uma aula. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu estava lendo Racismo Recreativo, que me causou, assim, o famoso A Dor e a Delícia, porque eu li o livro do começo ao fim, em alguns momentos eu tive que parar no meio porque vinha um turbilhão de emoções, eu precisei escrever sobre isso durante a leitura, porque era muita coisa. Você acabou de falar sobre escolhas e o que aconteceu com você na faculdade, que não convidaram mais. Em alguns momentos a gente precisa fazer escolhas. No momento em que eu li o livro Racismo Recreativo, essas dores me trouxeram a necessidade de fazer escolhas. De escolher que, às vezes, nesse momento, eu vou perder amigos. Porque pessoas que eu achava que eram meus amigos, eu descobri que são extremamente racistas. E que em alguns momentos eu vou ter que chamá-los a esse debate. E aí depois, na sequência, eu comecei a ler o livro Apropriação Cultural. E aí quando eu falei do turbante, foi a minha leitura que me trouxe isso. O turbante, ele é esse empoderamento, né? Eu comecei a live falando disso, então às vezes eu vou ao trabalho de turbante e as pessoas olham assim e ficam, às vezes, com algumas perguntas, né? Por que será que ela tá de... Ai, porque é exótico, né? Agora é bonito falar que é exótico. Ai, é tão bonito, é africano. E hoje eu entendo o poder de colocar um turbante. As primeiras vezes que eu coloquei eu não sabia. Eu achava bonito, porque eu achava que era de África, e que bonito. Hoje eu entendo. Quando eu coloco um turbante na minha cabeça, eu sei que ele é resistência, que ele é poder, ele protege o meu ori. E ele é proteção, ele é resistência.
né? É a marca de uma resistência, né? Mulheres como eu, há anos atrás, não podiam mostrar seus cabelos. Há séculos atrás, não podiam mostrar seus cabelos. E os turbantes viraram isso. Hoje, eles são coroas. E então eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher preta de turbante, né? Turbante, trança, mas é o que eu falo, o empoderamento vai além de você utilizar algo de uma cultura, é você entender o que aquilo significa. Porque se eu usasse um turbante e eu não entendesse o mínimo que fosse do que significa isso, no primeiro momento em que alguém me dissesse, esse pano na cabeça, eu nunca mais usaria. E é o que às vezes eu vejo acontecer com algumas meninas que às vezes fazem transição capilar. É porque você é negra, tem que fazer transição, porque vai ficar bonito, cacheado. E aí ela corta o cabelo e de repente ela olha e fala, mas eu não gosto. Não é o que ela queria, porque ela não entendeu o que é o significado dela carregar o cabelo dela, né? Que o nosso cabelo, ele também é resistência. Quando eu acordo, eu penteio e eu jogo todo o meu cabelo, eu coloco um garfo, eu penteio meu cabelo para cima, é resistência. E tem todo um significado. Eu entendi que o corpo negro no Brasil, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, principalmente nos países muito mais racistas, é um corpo político. É um corpo que querem matar todos os dias. E que a cada vez que a gente utiliza disso como resistência, isso é muito sério. Isso é muito importante. Eu fiz essa postagem, né, que você falou do turbante, fiz algumas outras. Uma menina mandou uma mensagem, ela falou, eu fiquei tão feliz com as suas postagens e você me inspira. Eu também. Obrigada. Ela falou assim, você me inspira. Ela falou assim, eu fiz a minha transição por causa de você. E aí eu falei pra ela assim, e você ficou linda. Ela falou, mas no começo eu não sabia o que era. Até o dia que eu ouvi você falando da importância que é a gente se gostar e se amar. E daquele dia em diante eu não liguei mais pro meu cabelo. Eu entendi o que era o meu cabelo. E aquilo me deixou muito feliz. Eu falei assim, se tudo que eu fizer, se as escolhas que eu fizer me levar a isso, então pra mim tá tudo bem. Né? Eu olhar porque hoje eu entendo que eu tenho que buscar o despertar do meu povo. Eu sei que nessa minha escolha vai ficar gente pelo caminho. Porque eu estou fazendo escolhas que para algumas pessoas são muito radicais. Vai ter gente que vai achar que eu estou ficando maluca. Mas isso não me importa. Isso realmente não tem me importado mais. Olhar para uma religião de matriz africana e olhar e ver e me ver lá dentro, me ver no espelho. Isso para mim foi libertador. Né? É muito bonito isso. Tem essas dores, mas é muito bonito e isso não tem preço. Sabe que de um adolescente muito bonito. Eu fiquei pensando outro dia, aqui numa dessas tardes que a gente acaba de ler um livro e a gente fica olhando para o céu e pensando. O candomblé sempre foi uma afronta para o poder europeu. Porque imagina uma religião que ensina que o corpo é passageiro, mas o espírito é eterno. Imagina uma religião que acredita que os seus orixás eles estão presentes nos elementos da natureza. E o projeto da Europa sempre foi destruir tudo. Então eles jamais suportariam um poder que emana da natureza porque eles destruiriam o seu próprio Deus. Entende? Então a produção do ódio em relação ao povo preto, em relação à cultura africana que chegou ao Brasil, e eu tenho muita dificuldade de falar cultura africana, porque esse é o modo que foi ensinado, mas a cultura é angolana, moçambiquenha, nigeriana, argeliana, de Costa de Minas, de tantos lugares, tão diferentes, que chegaram ao Brasil.
Mas eles não suportariam essa concepção, porque o projeto de destruição levaria a uma reflexão, teria que provocar uma reflexão profunda nessa relação de empatia com a natureza e com o outro, e com a própria existência humana, que são focos diferentes. Né? Então, nesse sentido, esse projeto, né, de racismo religioso, que procura ensinar para as pessoas em nível moral de que somente há salvação a partir de uma concepção religiosa, foi um projeto porque, de fato, né, a religiosidade vinda de África provocaria uma reflexão profunda, como provoca uma reflexão profunda nessas questões. Né? Ela humaniza com seus ritos. Veja, né? Você faz uma roda. O círculo é diferente, você está sentado num banco olhando para a nuca do outro. O círculo é encontro. O círculo é celebração, o círculo é toque, o círculo é entrega. Como ter poder sobre um corpo que se entrega? Como ter poder, né, em relação a um corpo que se olha quando está no seu ritual? Então, eu acho importante pensar nessa questão. Então, um projeto político mesmo, mas ainda bem que houve a resistência, a luta, lembrando, sempre com muita morte, muito sofrimento de muitas pessoas que nem são contadas nos livros de história, mas que resistiram e fizeram com que o candomblé, né, com que algumas línguas trazidas de África estivessem presentes até hoje. Eu conversei com a Aldara, se você me permite, que também foi uma ex-aluna, Aldara Deli, e eu falei para ela, olha, uma vez eu abri o livro na sala de aula, e só de ter aberto esse livro já era um ato racista. Como assim? Porque não tinha nenhuma referência à literatura de língua portuguesa produzida em África. Não tinha nenhuma referência a personagens negras. E aí eu lembro que uma aluna ficou olhando para mim e falou assim, que foi, professor? E eu tive que parar um pouco, olhar para ela e assim, espera, já vou falar com vocês. E aí eu me levantei e tive que falar sobre isso, sobre esse incômodo. E óbvio que muitas das pessoas não entenderam quando eu disse isso. Só de abrir essa apostila, só de abrir esse livro, já é um ato racista. A gente tem que desconstruir. Isso há pouco tempo, quando eu dava literatura infantil. Mas se as pessoas não tiverem consciência disso, a gente não muda. Não é verdade. Né? E me fala... Porque tá tudo bem, né? Não ter literatura negra no Brasil. Mas para as pessoas, a vida que segue. Mas é incrível como a gente percebe. Então, assim, o nosso apagamento tá ok. O apagamento do povo preto, né, do povo africano em diáspora, tá tudo bem. Mas eles se incomodam quando, de repente, uma escritora como Djamila convida só autores negros para escrever uma coleção. Como eu já vi postagem. Mas por que só... Ela falando, né, que perguntaram para ela, mas por que só autores negros? Por que será? Né? Mas eles se incomodam, mas não tem problema ter todo o apagamento na literatura apresentada em sala de aula, nas escolas, na faculdade. Eu vim ouvir falar de Abdias do Nascimento dia desses, em live. Extremamente importante para o Brasil. Mas Gilberto Freire eu ouvi falar. Uhum. Então, é complicado a gente seguir dessa forma. É o que eu falo, às vezes eu sinto essas dores e falo, será que foi bacana eu ter aprendido tudo isso? Porque dependendo do que as pessoas falam, eu já ligo meu alerta. Dependendo do assunto que está acontecendo no trabalho, já fica alerta. Porque você fala, lá vem uma fala racista. E eu vou ter que dizer que isso é racismo. Olha, então essa fala sua é racista. Mas aí eu fico esperando, e às vezes eu fico me perguntando, eu falo, será que eu não estou vivendo? Aí eu falo, mas eu não consigo mais voltar para trás. Eu não consigo mais olhar e não ver mais. Não dá mais. É um caminho sem volta. E tá tudo bem.
Eu tenho que conviver com isso e tenho sido muito feliz. É o que eu falei, as escolhas que eu tenho feito, as coisas que eu tenho conhecido, os ensinamentos que eu tenho aprendido, isso para mim realmente não tem preço, ninguém vai tirar de mim. Estar me conhecendo enquanto povo, isso para mim tem sido assim, um aprendizado que eu não vivi em 40 anos e para mim tem sido maravilhoso mesmo. Eu acho que você, não sei se você se recorda também, mas algo que eu fazia era uma brincadeira muito séria que eu fazia na universidade, mas isso é verdade. Eu dizia assim, gente, hoje eu tô feliz porque eu tomei remédio. E as pessoas se incomodavam, mas olha só, eu acho que você vai começar a sentir na sua carne, na sua pele, no seu pensamento, algo que eu digo para as pessoas tentando sensibilizar, e muitas vezes elas acham que eu sou maluco. Né? Mas olha, você se apropriou da linguagem, você entendeu a sua história. Então, olha, a história do seu povo, um povo que é colonizador também, mas que veio para o Brasil contra a própria vontade. Então, é um outro processo de colonização. Exatamente. E que aqui chegou, e se você pedir para uma criança preta na escola buscar sua ancestralidade, o máximo que ela chega é na questão da escravidão, porque em um dado momento, a menos né, que seja recente, ela vai chegar num dado momento, ela vai falar assim, minha bisavó foi escrava, meu bisavô foi escravo. E em África, mas África onde? Angola, Moçambique, Nigéria, Costa de Minas, e aí não se tem mais informação. Então, a memória foi apagada propositadamente, politicamente. Isso precisa ser resgatado. Né? Mas é algo que eu dizia assim, eu não consigo ser feliz nessa sociedade atento aos discursos que são propagados no dia a dia. Porque se você se compatibiliza desses discursos racistas, né? Capacitistas, machistas, você está compactuando com um projeto de morte e exclusão que foi instituído no Brasil há séculos. Então não dá para você ouvir uma piada em relação a uma pessoa surda, cega, cadeirante e falar que está tudo bem. Não, eu não vou rir. Eu não vou rir, não vou aceitar. Não posso ouvir uma piada sobre negro e dar risada porque os meus colegas que estão ali são brancos. Não é possível. Não dá para aceitar. Não dá para ouvir uma pessoa falando, meu Jesus salva, e aí você pergunta, e o orixá? Não dá para aceitar. Seu Jesus salva você, mas o orixá daquela pessoa salva aquela pessoa. Aliás, não existe conceito de salvação porque a pessoa não nasceu perdida. Começa por aí. É outro conceito. Mas é isso, né? Você falou, vão achar que eu sou maluca. Não, é que você se apropriou de uma linguagem, reconheceu a sua história e não dá para tolerar. A gente não tolera mais. E a gente lê o mundo de forma diferente. Exatamente. Realmente, uma das frases mais bonitas que eu ouvi, eu creio que foi uma das primeiras que eu ouvi do professor Sidney. E ele falou assim, o diabo, a religião cristã, ela adora falar que Yeshua é o diabo. Mas a gente nem sabe o que é diabo, porque a religião, o candomblé não entende o que é diabo, porque a gente não entende isso. Não existe isso. Então, assim, eu fazendo todas as minhas leituras e todas as minhas audições, eu entendi que usaram, inclusive, e eu acho que isso foi uma das coisas, eu acho que a fé é algo tão sublime que existe dentro de cada pessoa, até aquele que não acredita em nada, mas ele tem a sua fé, de que nada existe, eu acho que é algo tão pessoal e você usar isso como estrutura de poder de dominação da mente das pessoas, isso é extremamente cruel. Né? E você você transforma aquilo que é sagrado para em profano, em coisa ruim, e faz com que os outros, que mesmo que não acreditem naquilo, passem a odiar. Então você é odiado duas vezes. Você é odiado por você e pelo outro. Isso é muito sério. Fazer isso. E hoje eu realmente não tenho mais essa visão de mundo de achar que tá tudo bem. Que tudo tá tudo bem. Não tá tudo bem.
Tem muita coisa errada e as pessoas não querem se dar conta disso. E aí é aquele assunto que a gente fala, da questão do privilégio. Né? As pessoas estão sentadas sobre os seus privilégios e ninguém quer se mexer. Causa incômodo. Se causa incômodo em mim, em sofrer, entender a história do meu povo, também causa incômodo no outro, que também tem na sua herança ancestral o colonizador, aquele que escravizou, aquele que matou, aquele que trouxe compulsoriamente um povo, né, que fez as maiores crueldades, fez crueldade de segunda a sábado e no domingo ia para a igreja agradecer. Uhum. Que estava tudo bem. E assim, as pessoas não querem ouvir isso. Deixa o passado para lá. Durante a minha leitura, às vezes eu também não quis ouvir isso. Eu parei alguns livros eu começava as leituras. O primeiro livro que eu comecei nesse meu processo de aquilombamento foi com Angela Davis. E aí, com Angela Davis, aí eu parava, eu chorava 2 dias, voltava, lia mais meia página, chorava de novo. Não é fácil. Não é fácil ouvir o que o meu povo sofria, que ainda sofre, de uma outra forma, mas ainda sofre. E ver que às vezes eu compactuei com outras pessoas com umas piadas que é o que você falou. Ouvir uma piada sobre um cadeirante, ouvir uma piada sobre uma pessoa gorda, ouvir uma piada... E tá tudo bem? Não tá tudo bem. Deu uma pequena travada, a gente já retoma. Foi a única de hoje. Então, retomando, para a gente poder finalizar, inclusive, a live, por conta do tempo. Deu uma pequena travada, voltou. Travada, voltou. E ouvir tudo isso hoje, para mim, não está mais tudo bem. Né? Às vezes eu me pego, ou eu estava esses dias tomando café, e aí eu lendo, e as pessoas começaram a conversar perto de mim. Eu falei, eu não quero ouvir essa conversa. Eu falei, eu não quero ouvir essa conversa, porque eu não quero intervir no assunto do outro, mas causa incômodo. Não dá mais para ler o mundo da mesma forma. E isso para mim é muito bom. Isso tem me trazido um crescimento enorme. Mas eu tenho pensado realmente sobre isso, né? O que você falou. Chegar e falar, hoje estou feliz porque tomei remédio. Agora eu não tomo mais. Agora eu faço outras coisas. Eu procurei... Não, agora não. Agora eu procuro ler mais, eu procuro perceber que, sabe, às vezes a gente tem que lutar, mas às vezes a gente tem que entender que é necessário respeitar a ignorância alheia para que a gente possa também transformar em alguns momentos o pensamento do outro. Não é silenciar nem se calar, a gente tem que impor algumas questões. Mas às vezes a gente percebe que o outro, de fato, ele não consegue, e não é com arrogância, mas ele está tão preso no universo dele, tão autocentrado, e tem uma palavra que o Karnal usou há um tempo atrás, foi mal entendida, que ele usou a palavra autismo, e as pessoas relacionaram isso às pessoas autistas. E não é isso que ele queria falar. Né? As pessoas denominadas como autistas, na verdade, elas entram num processo de autismo, que é voltar-se para si e se autocentrar momentaneamente. Mas a psicanálise de Freud já falava sobre os autismos, de pessoas que são autocentradas, de pessoas que são voltadas para si mesmo, de pessoas que são autorreferenciadas e não conseguem enxergar o universo à sua volta, nem sentir a dor do outro. Né? Então era nesse sentido que ele fazia a crítica. E de fato, quando a gente percebe que alguma pessoa é dotada desse tipo, dessa categoria de autismo, como trazida pela psicanálise, a gente tem que pensar que existe uma certa ignorância e uma resistência de mudar. E aí, às vezes, a gente precisa silenciar. Silenciar como um voto de protesto também. Porque, né? Tipo, olha, desculpa, mas você não alcança. E aí você precisa sentar e pensar. Porque olha o que você está fazendo. Né? Você está destruindo a história do outro, você está pejorando a imagem do outro, você está construindo um plano simbólico que não é a realidade desse outro. Muda. Mas o processo de mudança, como você falou, é doloroso.
É doloroso. Causa incômodo, né? Causa incômodo sair da própria zona de conforto. Causa muito incômodo. Claudicélia, nós chegamos aí no nosso tempo final. O tempo vai bem rápido na Nossa, live. voou, é verdade. E eu quero te falar uma coisa. Eu, como algumas outras pessoas, a gente está fazendo a democratização do espaço da live. Então, quando você quiser falar sobre qualquer assunto, é só você falar, professor, vamos conversar sobre isso. Esse espaço está aberto para você falar de literatura, de cultura africana, para você falar de religiosidade, de você falar do empoderamento da mulher preta, para você falar do seu trabalho da pedagogia. Conta comigo para a gente levar visibilidade, voz, empoderamento para tantas outras pessoas e entendimento. Então, conte comigo nessa luta. Eu te agradeço imensamente por você ter aceitado fazer essa live. E eu tô tão orgulhoso que, assim, obrigado. Eu queria que você desse suas considerações finais. Olha, eu tenho muita gratidão, né? Só gratidão mesmo. Gratidão pela sua existência. Eu não me esqueço do dia daquela sua aula em que você trouxe a poesia. O Gritaram-me Negra? O Gritaram-me Negra. Eu não lembrava, mas assim, eu mostrei para minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos e ela hoje, eu sei que ela vai crescer diferente do que eu cresci. Porque ela está vendo um mundo diferente, mas ela está tendo um outro olhar para ela. E você foi um grande presente, né, na universidade. Isso trouxe essa cultura, junto com a professora Silvana, que também mora no meu coração, com quem eu tive a oportunidade de... Travou novamente. Aí, tá voltando? Oi. Tá voltando. Voltando. A professora Silvana Cortada, com quem eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lindo, que foi a minha iniciação científica, com quem eu aprendi demais também sobre mim. Foi também uma das pessoas que me trouxe esse olhar. E eu sou eternamente grata a você, a ela, por conta disso. E eu só quero agradecer mesmo. Então, se esse espaço ele é realmente democrático e é muito bonito poder compartilhar aqui essas minhas falas, poder abrir o coração e falar daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo, e conte comigo sempre para isso mesmo, é isso que eu quero, fazer esse despertar que aconteceu comigo com outras pessoas. Quando eu comecei a despertar, eu falei, eu preciso levar isso para mais pessoas, eu preciso que mais pessoas vivam o que eu vivi, porque isso dói, mas é gratificante. É como se você saísse do meio de uma tempestade e de repente acordasse num dia lindo. No meio da tempestade você não sabe o que está acontecendo, mas de repente amanhece aquele dia lindo, e isso para mim tem sido assim. Então eu tenho ficado muito feliz, eu te agradeço muito por isso, né, por ter trazido tantos ensinamentos, me ensinado. Uma das primeiros ensinamentos que eu tive com você foi justamente que todas as minhas leituras me causassem incomodações e reflexões. E hoje eu faço isso em todas as minhas leituras, e isso foram coisas que eu também aprendi com você. Fico muito feliz com isso. Então conte comigo com certeza para qualquer assunto que a gente quiser, puder debater, e eu puder contribuir, com certeza estarei lá. Eu agradeço suas palavras. E assim, agora que você transforme toda essa leitura, toda a sua experiência, seu despertar em um livro, né? Pensa nisso. Vou pensar. É verdade. Pensa nisso com carinho. Conte com o meu apoio para isso. E olha, um beijo no seu coração. Obrigado. Um beijo no seu também. Abraçada. Você feliz. Também, muito obrigada, fico muito feliz mesmo em a gente ter pelo menos esse contato virtual, tá bom? Muito obrigada mesmo, gratidão pela sua existência. Obrigado. E, obrigada. Assim, não sei o que te falar, foi muito bom, obrigado, viu? Obrigada mesmo, viu? Valeu, tchau. Tchau, pessoal.